Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o livro de Gênesis e hoje nós vamos ler o capítulo 43. Vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se hoje é o seu primeiro dia aqui no canal, eu quero que você volte no canal e veja os vídeos anteriores, para que você se familiarize com essa história que está sendo narrada aqui na Bíblia. De Adão, agora nós já estamos falando sobre José. Então, que você volte aqui no canal e assista os vídeos anteriores, porque o nosso objetivo é que você tenha familiaridade com a palavra de Deus, que você entenda realmente o que o Senhor tem para a sua vida e deixou registrado na palavra dele. Então, caso também não seja o seu primeiro dia aqui no canal, mas você não conseguiu assistir os vídeos anteriores, você não está conseguindo se familiarizar com a palavra, você não está conseguindo ter compromisso de todos os dias dedicar um horário para ler, para meditar na palavra do Senhor, volte também nos vídeos anteriores e acompanhe essa história, sabe? Porque, como eu falei, o nosso objetivo aqui nesse canal é criar familiaridade entre você e a palavra de Deus, para que essa palavra transforme a sua vida. Então, vamos começar hoje mais um dia com a oração e que o Senhor, que o Espírito Santo toque no seu coração de uma maneira transformadora. Amém? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço. Hoje aqui eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos deu uma oportunidade de viver, de buscar, Senhor, conhecer mais sobre o Senhor, de ter, Senhor, um relacionamento com o Senhor. Então, Pai, hoje eu peço que aqui, através dessa história de José, o Senhor nos ensine, Pai, a viver uma vida, Senhor, onde a vingança não está em primeiro plano. Onde, Pai, nós não buscamos devolver da mesma maneira que recebemos o mal. Então, Senhor, em nome de Jesus eu peço, toca em nosso coração. Toca em nosso coração, Senhor, para que saibamos ser, Senhor, gratos. Ser, Pai, amáveis e também amar todos, mesmo aqueles que desejam o nosso mal, mesmo aqueles que fazem o mal contra nós. Então, Pai, nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá para a leitura. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui, e nós vamos juntos. Amém? Então, vamos lá, dar continuidade à leitura. Gênesis 43, na versão NVT, que diz assim: A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: O homem estava falando sério quando nos advertiu: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Versículo 5. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Por que disseram ao homem que tinha um outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família. Responderam: Quis saber, seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: Tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: Deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós,
mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Versículo 10. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhe disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Versículo 15. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim chegaram ao Egito, se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram, versículo 20, ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta, aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu dinheiro. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Versículo 25. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: como está seu pai? O senhor idoso do qual me falaram ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Versículo 30. Muito emocionado por causa do seu irmão, José saiu depressa da sala,
foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se, e para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Amém? Esse foi o Gênesis capítulo 33. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender, sabe? O que você pôde extrair desse texto para que nós possamos juntos criar uma familiaridade com o canal e entender se realmente você está conseguindo abstrair ou não. E se você não conseguiu tirar nenhum desses pontos, você não conseguiu ainda enxergar nada no texto, para você ainda está sendo uma leitura muito difícil de decorar, de enxergar alguma coisa, não desista. Continue todos os dias tentando ler pelo menos um capítulo, todos os dias se esforçando para ler pelo menos um capítulo, mesmo sem entender. Sabe? E eu vou deixar alguns pontos aqui para que você comece a pensar, para que você comece a ruminar, sabe? Ficar o dia inteiro pensando sobre esses pontos aqui e tentar entender se eles fazem sentido ou não nesse texto, tá bom? Então, deixe o seu feedback sobre os pontos que eu vou falar agora. O primeiro ponto aqui que eu marquei é: quem você tem comprometido com suas promessas? Sabe, nós vimos no capítulo anterior que quando eles voltam do Egito, Rúben, que era o filho mais velho, ele compromete os 2 filhos dele para que Jacó deixasse eles irem novamente ao Egito e levarem Benjamim, sabe? Só que ali Rúben estava dando como garantia os seus filhos. Rúben estava dando como garantia o compromisso da vida dos seus filhos, sabe? E agora aqui a gente vê que nesse capítulo Judá, ele não compromete os seus filhos, mas ele se compromete por Benjamim, sabe? Ele fala que se ele não trouxesse Benjamim novamente, que aquela culpa ficasse sobre ele para sempre. Então aqui a gente vê que a diferença: Rúben, ele dá como garantia o seu filho. Judá não. Judá, ele dá como garantia ele próprio. Ele levaria aquela culpa para sempre, sabe? Seria ele que ia ter errado caso Benjamim não voltasse do Egito. Então, pense aí, quem você tem comprometido com suas promessas? Você próprio ou não? Você tem tentado passar, você tem tentado, como se diz, emprestar, você tem tentado que os outros recebam o castigo caso você não consiga fazer o que você está se comprometendo a fazer, sabe? E por outro ponto que eu marquei aqui é que quando não há outro jeito, sempre cedemos. A gente vê que aqui Jacó ele tinha 2 opções. A primeira opção era mandar Benjamim. E a segunda opção era toda a tribo morrer de fome. Sabe? Então aqui ele tinha 2 opções. A primeira, ele tinha o risco de perder um dos seus filhos, que era Benjamim. Ou os 11 filhos que ele estava enviando. E a segunda opção era todos morressem de fome. Sabe? Então, sempre que não há outro jeito, que não há uma outra opção, nós sempre cederemos, sabe? Nós vemos que uma outra passagem que a pessoa também não tinha mais opção é quando Elias chega até ali a casa da viúva, sabe? Ela só tinha uma última porção, era comer aquela porção, ela e seu filho, e depois morrerem. Então,
Quando não há uma outra opção, sabe? A gente sempre cede. Então, pense aí. Você tem cedido com fé ou você tem cedido por simplesmente para passar de um aperto, para se livrar de um aperto? Amém? E por último eu marquei aqui que a vingança não é algo bom. José ele foi entregue como escravo e agora ele recebe os seus irmãos com um banquete, sabe? Então a vingança ela nunca vai ser algo bom para que nós cristãos vivamos, sabe? A gente vê que José, quando ele foi levar o almoço ali dos seus irmãos, o que seus irmãos fizeram? Pegaram ele, jogaram numa cisterna e venderam ele como escravo aos ismaelitas. E agora aqui ele recebe os irmãos dele também para dar um almoço. Só que agora ele está proporcionando aquele banquete, agora ele está liderando ali os seus irmãos, sabe? Então ele podia muito bem querer se vingar, ele podia muito bem querer que seus irmãos morressem, passassem fome, pois foi isso que os seus irmãos desejaram para ele. Mas ele não paga com a mesma moeda, sabe? Ele não paga mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem, sabe? Ele foi, mais uma vez, ele dá o almoço para os irmãos dele, sabe? Eu penso aqui no meu coração, na minha mente, que é como se ele tivesse querendo restabelecer uma aliança de onde havia parado, sabe? Foi no almoço que José foi levar para os seus irmãos que estavam no campo que tudo começou. E agora, novamente, com o almoço, José recebe os seus 11 irmãos novamente. Então, pense aí, você tem tentado se vingar? Você tem tentado pagar com a mesma moeda? O que você tem feito da sua vida? Porque o Senhor não te escolheu para isso. O Senhor te escolheu para ser uma pessoa generosa, uma pessoa que mostra a graça do Senhor em tudo. Mostra a glória do Pai. Então, esses foram os pontos que eu marquei. E deixe o seu feedback aqui se fez sentido para você, se você consegue pensar sobre isso, se você consegue enxergar esses pontos aqui no texto. Sabe? E por último, se você chegou até o final aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva para que juntos nós possamos atingir mais pessoas. Nós possamos chegar em lugares mais longe. Nós possamos chegar em outras cidades, em outros estados e atingir mais pessoas para que se familiarizem com a palavra de Deus. E se você também está perdendo os nossos vídeos, ative o sininho de notificações para que você deixe de perdê-los. Para que você todos os dias tenha um compromisso marcado com a palavra do Senhor. E também dê o seu like aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e o próprio YouTube envie para mais pessoas. E se fez sentido para você tudo isso aqui, sabe? Se você pôde aprender com essa história de José, se você pôde enxergar Deus nessa história de José, envie para alguém, compartilhe com alguém para que essa pessoa também possa enxergar. E por último, não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. É hoje e não amanhã. Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe e nos encontramos aqui novamente no mesmo horário, de segunda a sexta, para aprender mais do Senhor. Que o Senhor te abençoe e nos encontramos na próxima.